Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om. Okidoki. Então, vamos dar continuidade, né, à nossa aula de ontem. Nós estávamos vendo a introdução do Swami Paramarthananda. Ele estava explicando que esses capítulos agora, eles exaltam a natureza, a glória do Senhor, né, a natureza do Senhor, e naturalmente o Senhor como criador desta criação aparente, né, que nós a chamamos de aparente, nós do Vedanta, né? Existem três níveis de ensino que aborda, né, essa questão mais existencial da experiência humana, né? O que que eu estou fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? O que que é isso, essa criação, né? E se existe uma criação, o que que a causou? Então, essas perguntas, elas ocorrem nas mentes das pessoas mais inteligentes, digamos assim, né? Ou mais sábias, melhor dizer. Então, acontecendo que nós vimos, né, tudo isso passar por três níveis de explicações. O primeiro é aquela explicação da criação mais simples, né, que Deus criou o mundo e o mundo existe, né, o cosmos, o universo, como uma criação fora do Criador, do mesmo modo que uma mesa de madeira existe fora do âmbito do carpinteiro. Então, porque quem cria uma entidade, ela é diferente daquilo que foi criado, né? Então, neste sentido, o criador precisa também da matéria-prima, precisa de ter uma fonte de energia para criar, né? E etc, etc. E depois, né, no nível mais à frente, o buscador, né, o religioso, né, aquela pessoa, né, que percebe que existe uma conexão com uma força, um poder, uma inteligência suprema que nós chamamos de Deus, e eu quero me conectar com isso, eu quero me conectar com essa causa, né? Então, um buscador, na medida que ele vai crescendo, ele começa a levantar outras questões essas que vão apresentar conflitos lógicos, né? Por exemplo, se Deus criou esse universo, aonde ele obteve a matéria-prima e aonde ele se encontra nesse momento, né? Porque ele, como um super ser humano, né, um super jiva, ele criou o mundo, tudo bem, e ele deve estar em algum local, e alguns dizem ele está nessas locas celestiais, no céu, né? Então, então essas questões, elas vão apresentar limitações intelectuais, né, contradições intelectuais, até que o buscador, o indivíduo interessado em crescer, né, espiritualmente, ele se volta para o conceito de que o universo foi criado e que Deus não é separado do universo, porque ele é a causa não somente inteligente, mas como a causa material. Ele ocorre, né? Ele aparece, ele não cria o universo, ele se manifesta como o universo, né? Então, este é o segundo nível, que é aquela visão cósmica do Senhor, é o Visvarupa Darshana, né? Aquela visão de Deus como a totalidade da manifestação, e a gente pode observar isso através das leis, a inteligência que sustenta esta manifestação. E aí a gente desenvolve uma compreensão, né, uma visão, uma perspectiva, essa visão cósmica de Deus, né, é uma visão que vai facilitando este relacionamento de apreciação, reverência, gratidão e devoção para com Deus, na medida que vai ficando mais maduro esta perspectiva de relacionamento entre a criatura e o Criador, né?
Então, a divinização deste mundo, o mundo não é simplesmente matéria, ele é o divino criador, é o divino Deus supremo, né? Então, nós vimos tudo isso, nós vimos todas as analogias, entre elas o ouro e ornamentos, né? Nesta segunda visão, nesta segunda teoria da criação, a gente jamais pode dizer que o ouro esteja separado dos ornamentos, do mesmo modo nós dizemos que Deus não está separado desta manifestação. A manifestação ocorre, né, dentro do âmbito de Deus. Deus se manifesta como a manifestação, o universo, o cosmos, né? E ele é a causa tanto material como a causa inteligente, a causa eficiente, porque não existem outros ornamentos de ouro. Quando nós compreendemos esta visão de Deus, né, desenvolvemos essa visão de Deus, a gente compreende que Deus, onde quer que você esteja vendo, contatando, né, através dos cinco sentidos, né, interpretando através da mente, onde quer, o que quer que seja no mundo físico, material e no universo sutil, os primeiros versos vão abordar isso, o mundo sutil, como também uma manifestação de Deus, um mundo físico, material, né, o Vyavahārika, né, ele é uma manifestação de Deus, né? Mas o Pratibhasika, o mundo mental interior, também é uma manifestação de Deus. Deus se manifesta a nível causal, sutil e físico-material. Então, tudo que é um objeto de conhecimento, um objeto de experiência, é Deus aparecendo, né? Nessas três ordens, né? A ordem causal, a ordem sutil e a ordem física material. Deus é a fonte de energia ininterrupta, né? É uma fonte de alimentação que é autocontida, ela não depende de outras fontes. Então, Deus sendo, né, a fonte original de tudo, ele é livre e independente, ele é realmente purna. Purna significa livre, independência, né? Ele não depende de outras fontes. O fim da linha é Nirguna Deus. Portanto, tudo que nós possamos encontrar neste mundo físico material, que nós digamos, isso é divino, né? Isto é glorioso, tudo isso pertence a esta natureza intrínseca de Nirguna Deus, que se manifesta como Saguna Deus, Saguna Jiva e Saguna Jagata, né? São esses três princípios que são constituídos pelos gunas de Maya, tá? Então, nós vimos que é importante, neste nível, como um devoto, né, um karma yogi, né, com aquele espírito, né, com aquela visão, dessa visão de Deus cósmico, né, manifesto como tudo, né? Então, o indivíduo, ele vai compreendendo que tudo pertence ao Criador, tudo pertence a Ishvara. As nossas virtudes vêm de Ishvara, como também todos os nossos defeitos pertencem ao Criador. Tudo que existe no âmbito da configuração do nosso caráter, da nossa personalidade, tudo isso disponibilizado pelo Senhor, né? Não diretamente, mas indiretamente, através do poder de Maya, que produz o representante de Nirguna Brahman, que é Saguna Ishvara, né? Que irá criar todos os elementos deste mundo mítya, né? Todos os objetos desse mundo mítya. Tudo pertence ao Senhor Supremo, né? As glórias vêm todos dele. E aí o Swami nos lembra que até mesmo em alguns o Purana, não somente nos Purana, mas em alguns Upanishads é dito, algumas passagens, eles levantam o problema da mente humana, né? Aqui está falando das divindades. As divindades são devas, são entidades celestiais, né? São entidades celestiais, significam entidades que não estão associadas a esse corpo físico desta ordem física. São entidades, são almas individuais que estão
experimentando outras ordens mais sutis com outros corpos, ok? Com outros corpos. Até mesmo essas entidades assim ditas, né, em ordens superiores ou ordens mais sutis, e entre elas alguns deles são chamados de devas, deuses ou semideuses, são ditos serem entidades mais elevadas, né? Até mesmo essas entidades mais elevadas, elas estão sob risco de desenvolver um sentimento de vaidade, de orgulho, né? De separação, né? E começa a querer reivindicar a glória que pertence a quem? Ao Senhor Supremo, né? Tudo pertence ao Senhor Supremo. A gente, dentro deste campo dualista de experiência, a gente vai crescendo e o perigo é sempre do ego, né? Que é esse sentimento de que eu estou fazendo o meu crescimento ocorrer, né? Eu sou responsável pelos meus pensamentos, minhas ações, e os desfrutos das minhas ações. Então, esse sentimento ele pode se desenvolver até mesmo entre os deuses e os semideuses, de modo figurativo, né? Ilustrativo, em locas superiores, né? Então, ele diz que até mesmo os devas estão suscetíveis a esse problema. O problema qual? O problema do desenvolvimento do sentimento de vaidade e orgulho, né? Da mesma forma que a alma individual associada a um corpo físico neste processo de elevação espiritual, ela está sujeita ao desenvolvimento deste sentimento de ser o fazedor, o executor, e eu estou crescendo, e eu sinto um certo orgulho, eu sinto uma certa vaidade, né, a respeito disso, eu vou perdendo a humildade e vou desenvolvendo a vaidade, né? Então, o orgulho é algo muito curioso, porque num determinado estágio, no processo da alma individual encarnada, o indivíduo está quase que invariavelmente sob o efeito de quê? De um sentimento profundo de vergonha, de inadequação, de culpa, né? Então, o ser humano ele nasce de um oceano, né? De ignorância, vive em sociedades que sustentam esta ignorância e quase que invariavelmente eles sentem inadequação, insuficiência, tem alguma coisa errada comigo, etc. Ele não sente orgulho de si, mas ele tende a sentir um pouco de vergonha, né? Então, aquela coisa, ser meio adolescente, né? Como eu disse, quando eu era garoto, eu tinha vergonha de tudo, não queria sair na rua, né? Porque eu tinha uma autoestima muito baixa, que é extremamente comum entre os humanos, né? Então, o orgulho ele tem o seu lugar na medida que você tem que abandonar o sentimento de inferioridade, de insuficiência, inadequação e dizer assim, não, não, não é que, né, esteja seja tudo errado sobre mim, né? Não, eu tenho orgulho pelos meus esforços, tenho orgulho pelo meu processo de crescimento. Então, no estágio inicial, tá, é aceitável um sentimento de orgulho para contrapor um sentimento de inadequação, insuficiência e inferioridade, tá? Mas aí, quando o indivíduo entra no âmbito realmente, né, de desenvolvimento espiritual, aí ele compreende que esse orgulho tem que ser abandonado, esse orgulho psicológico, né? Porque estamos já a um outro nível, entendeu? Você chega no Vedanta, você chega nesse processo de elevação religiosa, espiritual, você já tem que estar bem resolvido relativamente do ponto de vista psicológico, né? As pessoas às vezes me contatam com problemas psicológicos e eu dou a entender rapidamente a elas que o Vedanta não trata disso, né? Ou se trata da psicologia, trata de uma psicologia que é o fundamento, a fundação de todas as outras psicologias, entendeu? A psicologia da criancinha, ela quando obtém o que ela quer, quando ela quer, do modo que ela quer, ela fica super feliz. Quando ela não obtém, ela fica irritada, nervosa e raivosa, ou deprimida, dá chilique, etc, etc. Então, essa é a psicologia de uma criancinha. Ela nasce já com aquele sentimento, né, de que eu sou feliz só quando eu obtenho o que eu quero, como quero, quando eu quero. E muitas pessoas carregam essa estrutura psicológica ao longo de suas vidas adultas também, né? Então, por que eu estou falando isso? É que quando você entra no âmbito do Vedanta, você já tem que estar, né, relativamente
sadio, né, do ponto de vista psicológico. E aqui o orgulho já não tem mais o seu papel, já não serve mais. O orgulho já se torna um problema, né? Uma liability, né? Então, você precisa de compreender o quê? Que qualquer ganho, qualquer superação minha, qualquer conquista minha, seja ela material, psicológica, espiritual, tudo isso pertence à glória do Senhor. A glória do Senhor é que estava por trás de mim, me movendo através desta emoção, esse desejo pelo crescimento, desejo por compreender a minha natureza em Deus, né? Então, compreender o meu relacionamento em Deus. Então, este movimento, ele já vem realmente de Ishvara, né? E aí, a sugestão é que a alma individual, ela não deve desenvolver um sentimento de vaidade e orgulho, deve transferir tudo isso para quem? Para Ishvara, sabendo que a natureza de Ishvara é simplesmente o Brahman Supremo, tá? Aí mais tarde ele vai entrar em contato com os ensinamentos, quer dizer, o Brahman Supremo é o mesmo Nirguna Atma que você está desfrutando como Jiva Atma. Aí é uma outra história que vem depois, né? Mas nós estamos falando desse processo de crescimento espiritual que necessita uma base de uma estrutura psicológica sadia, na qual, a partir da qual, né, o orgulho e a vaidade, ela precisa de dar lugar a uma coisa, é melhor chamar de quê? Não é, não é nem de dar lugar para um sentimento de humildade, né? Mas dar lugar para uma sabedoria, né? Dar lugar para uma sabedoria, porque não existe nada mais ignorante do que o indivíduo humano reivindicando a glória do Senhor como se fosse a sua própria glória. Você entende, Alexandre? Existe algo mais infantil e ignorante? Não, não existe, né? Então, no final das contas, o que a gente precisa, o que vai sendo dissolvido é essa ignorância que se manifesta como o quê? Como orgulho, vaidade, e aí a sabedoria, ela se manifesta também, se manifesta como? Como uma humildade natural, uma humildade que você percebe que não é falsificada, tá? Alguém tem alguma coisa a dizer? Ok. Então, não só isso, quando eu vejo que a glória suprema do Lorde se manifesta em todo o universo e que todo ser vivo, todos os objetos inertes também, nada mais são do que a manifestação desta glória. Então, a glória, né, aquilo que a gente diz, a minha glória, a minha capacidade, né, as minhas conquistas, né, a minha história, não tem nada mais chato do que ouvir as pessoas contando as histórias de vida dela. Porque uma pessoa mais sábia, é o ego dizendo, eu consegui isso, eu fiz aquilo. Eu saio de perto, é por isso que, como vocês sabem, eu vivo só com as minhas galinhas no dia de hoje. Então, o que ocorre? A glória vem somente desse Senhor e isso resolve tantos problemas, né? Inclusive o problema de competição, comparação, né? Disputa, né? Ah, não, eu sou superior a você, eu sou meio inferior a você. Toda a problemática de comparação, né? Comparação dissolve na mente do sábio, entendeu? Você não se compara mais com ninguém. Como o complexo corpo, mente e sentido, você, apesar de saber as suas limitações, os seus defeitos, as suas virtudes, você não se comporta, não se compara com ninguém. É difícil explicar isso, é difícil as pessoas, até mesmo aquelas mais próximas de mim, compreenderem isso. Você não pensa mais em termos comparativos. Tudo pertence ao Senhor. Eu sou uma construção, eu fui, né, abençoado pelo Senhor, a glória do Senhor me programou deste modo, né? Eu fui abençoado pela glória do autoconhecimento e o que pertence a este instrumento de conhecimento é simplesmente um instrumento, né? Que é como é, servir o seu propósito, que é o quê? O autoconhecimento e moksha, né?
Então, você jamais vai comparar o seu instrumento de conhecimento com outros, porque se você começa a comparar, você está identificado com um instrumento. É como se eu tivesse identificado o meu óculos, entendeu? Me identifiquei com esse óculos, agora eu não posso mais usar esse aqui, né? Cadê o outro? Eu não posso mais usar esse aqui porque eu estou identificado com esse aqui, né? Não, você tem instrumentos, né? A glória de Deus tem instrumentos de todos os tipos. E por que está identificado com um instrumento que serviu o seu propósito, que foi desenvolver uma condição mental, emocional, psicológica sadia, né, dominada por um pouco mais de Sattva-guna, capaz de contemplar sob a luz desses ensinamentos e compreender a glória do Senhor que se manifesta aqui neste complexo corpo, mente e sentidos, que em sua natureza substancial é idêntica a todos os outros. A única coisa é que agora existe uma certa sabedoria, né, que governa esse instrumento, enquanto que na maioria dos samsaris existe muita ignorância governando e operando esses instrumentos, né, que substancialmente são iguais. Então, é o conhecimento em oposição à ignorância que fará deste Yanni uma pessoa mais sadia, uma pessoa mais alegre, mais feliz e livre, tanto do instrumento de conhecimento e experiência, como das experiências obtidas no mundo, né? Portanto, a gente precisa compreender isso para sair desta problemática que é a vaidade, o orgulho, a arrogância do ego. Isso, isso produz uma transformação muito grande, compreender que toda a glória vem deste Brahman Supremo. Ele existe em todas as dimensões, em todos os universos no cosmos. E este é o tema, né, o segundo estágio da visão de Deus, a visão da manifestação do Senhor em todos os lugares, né? Ishvara Vibhuti, né? Este é o tema. Então, isso é o tema que nós concluímos agora, né? Portanto, este capítulo, ele é denominado Vibhuti Yoga, Yoga da manifestação divina. Deus se manifesta aparentemente, né, como o universo. Então, agora nós entramos com esse pano de fundo no capítulo 10, verso 1. O Senhor disse, ó Arjuna, mais uma vez você pode ouvir minhas palavras supremas, e eu, desejando o seu bem-estar, direi a você, porque você está realmente muito encantado com o Gita, né? Uma pessoa, quando está encantada com algo, né? Quando a gente, né, cai de amor por alguém, quando a gente é imaturo, infantil e jovem, a gente fica, né, intoxicado, né? Então, o Vedantinha, ele fica intoxicado, ele fica obcecado, encantado pelos ensinamentos revelados pelo o Brahman Supremo, né, através de Ishvara. Então, Krishna, como representante deste Ishvara Supremo, né, desse Brahman Supremo, ele está ali, né, desfrutando de ambas as suas naturezas, a sua natureza superior como o Brahman Supremo e sua natureza inferior como o Guruji, né? O Krishna Guru, né? São dois papéis, são duas naturezas, Para e Aparaprakriti, como nós vimos, né? Então ele diz, olha, eu não quero nem saber de você aí em silêncio profundo, fazendo o seu Nidhyasana ou tentando entrar em Samadhi. Eu quero falar mais com você, porque é um prazer enorme falar com você, né? Eu, quando encontro uma pessoa realmente, né, com aquela expressão de encanto, assim, quero mais, quero mais, quero mais, né? Aquilo estimula o Guruji, naturalmente, né? Porque na maioria dos casos as pessoas estão dispersas, elas levantam, sentam, fazem isso, fazem aquilo, olha no relógio, coça o cabelo, né? E você vê que a mente está em todos os outros lugares, mas não presente mesmo na classe, né? Então, quando existe realmente uma pessoa totalmente, né, receptiva, né, presente, né, encantada, o guru, né, ele se sente na responsabilidade
de dar o seu melhor, né? Essa aqui é realmente uma alma madura, né? Então aí, Chuaral, você, por favor, me inspire, porque agora eu tenho uma responsabilidade maior, eu preciso dar um empurrãozinho final, né? Neste seu discípulo, de modo que os ensinamentos possam realmente ser efetivos para mais uma entidade, né? Então, é mais ou menos por aí. Ele vai dizer: eu vou continuar ensinando porque você está encantado pelo Gita, né? É como se ele dissesse, o Swamiji diz, Arjuna é um discípulo maduro, qualificado, e os discípulos mais maduros, eles estão sempre desejosos de gurus qualificados, competentes, maduros, né? E, do mesmo modo, os gurus competentes, né, maduros, né, mais refinados, eles não têm muito interesse em encontrar, eles não rejeitam nada, né? Que a coisa mais comum é quando você encontra um guru que ensina num nível mais maduro, mais, né, refinado, e as pessoas chegam nesse guru, ele realmente, né, naturalmente, não existe uma ressonância e as pessoas vão embora. Tá? Um ensinamento, esse ensinamento superior, mais supremo, sobre a natureza suprema de Deus, né? Ele não vai encontrar apelo ou ressonância nas mentes mais rudimentares, mais grosseiras, né? Então, o guru sabe que não preciso nem escolher, mas quando ele vê um discípulo maduro chegando, ele diz: opa, aqui, ó, um outro raro exemplo de que existem ainda almas maduras neste planetinho dos bárbaros, né? Os gurus também estão interessados em bons discípulos, porque bons estudantes inspiram o guru e a criatividade do guru é ativada quando você vê uma pessoa realmente encantada, pedindo mais profundo, né? Eu quero compreender agora, entendeu? Então, a criatividade do guru é estimulada naturalmente. Naturalmente é estimulada. Eu me lembro de uma passagem na minha carreira, né, de, de teaching guru, de guru do Vedanta, quando eu fui fazer um seminário lá em Colorado. O cara que me convidou lá, depois de fazer aqueles 3, 4, 5 dias de seminário, no final ele falou assim: Arlindo, os ensinamentos são muito bons, mas você brilha ao máximo na hora que a gente começa a te bombardear com perguntas. É nas perguntas e respostas que você brilha o máximo, ele me disse na época. Na época, era no início, eu não tinha ainda tanta familiaridade com as escrituras como eu tenho hoje, é natural, né? Mas, de qualquer modo, naquele momento que pessoas mais interessadas, mais maduras, começam a apresentar questões, né? Aí o que que acontece? Você nunca sabe como é que a Shwara vai responder, literalmente. Você nunca sabe como é que a Shwara vai responder. Você só espera aí, como se você se tornasse um canal, tá? Então, esta criatividade, ela aqui está dizendo não que o guru tenha realmente interesse neste relacionamento guru-discípulo, porque o guru já obteve tudo que poderia ser obtido, etc. Mas não existe nada mais gostoso, prazeroso do que ser um canal para o desdobramento, a manifestação desse conhecimento supremo que vem de uma forma criativa através deste instrumento, deste link chamado o guru, né? Então, essa criatividade vem ativada e o guru está naquela situação e não existe nada melhor na vida, não existe uma experiência mais maravilhosa do que servir como veículo do Senhor, literalmente, né? A gente, no âmbito do cristianismo, que eu seja um instrumento do Senhor, mas a gente imagina que seja só em termos de caridade. Eu quero ser um instrumento para ajudar aqueles que estão sofrendo, né? Os menos privilegiados. Mas aqui nós estamos falando de um outro nível, Felipe Fagundes, nós estamos falando num nível
de que você seja um instrumento do Senhor, de tal, é como se você fosse uma antena, você recebe. O que são os rishis? Os rishis são antenas, são canais, entendeu? Aqueles que são inspirados, que ouvem, eles fazem as perguntas em suas contemplações mais profundas e eles recebem, né, este download, que é simplesmente alguma coisa vindo desta inteligência suprema, né, de modo muito criativo, vem inspirando os rishis, de modo que os rishis começam a download, a receber e memorizar esses ensinamentos inspirados, né, por esta inteligência suprema, por este Lorde Suprema, né? Então, Professor, o que que o Guru, sim, é, e você falando, eu me recordei de uma situação ontem, que é assim, e mesmo enquanto aluno, né, como a gente visita esses ensinamentos diariamente como parte da nossa vida, né, também é, tem esse impacto, né, de compartilhar isso no dia a dia. Então, ontem estava com quatro amigas. E aí duas delas me falaram assim: "Ah, eu só pergunto mesmo alguma coisa para a Betânia quando eu quero receber a real, não quando eu quero o acolhimento de, ai, sua dorzinha aqui". Então, não é sempre que eu consigo falar, me ajuda aqui numa coisa, porque eu preciso estar preparada para encarar a realidade, né? Então, também vejo isso mesmo nesse lugar onde sou aluna, estudante, amiga, a gente também está ali espelhando esse conhecimento, né? E aí eu virei para elas e falei, bom, se vocês quiserem, eu não faço mais essas colocações assim, né? Se eu não consigo acolher vocês. E elas falaram, não, só a gente precisa se preparar para ouvir, se a gente quer ouvir a realidade, né? Então eu vejo assim que esses ensinamentos, né, eles são valorizados mesmo não por estudantes, quando a pessoa sabe diferenciar, né, que tem aí uma sabedoria, a pessoa consegue identificar a sabedoria, mas também consegue identificar que eu não estou preparada para ela, né? Então, trazendo isso, porque não é uma relação guru, né, discípulo, mas é uma relação normal e que também ali tem esse reflexo, assim, do quanto os ensinamentos também provocam esse impacto, né? esse compartilhar é sempre uma sadhana para quem o faz, independentemente da pessoa ser realmente um guru do Vedanta ou simplesmente um colega vedantino, né? Compartilhando pessoas que estão interessadas, né? Ou estão flertando, como eu costumo dizer, com esses ensinamentos, né? E no início a gente precisa compreender que as pessoas não estão realmente muito capacitadas para ouvir verdades muito profundas, porque pode ser muito desestabilizador, né? Então, do mesmo modo que o Vedanta apresenta o estágio número um, né, do conceito de Deus para passar ao número dois, ao número três, né? Qualquer um de nós compartilhando isso, a gente tem que levar em conta também esse aspecto, né? Não destabilizar a mente das pessoas e apresentando na medida que você compreende que aquela pessoa possa digerir aquilo, né? E aqui o Swami nos diz que no Katha Upanishad é dito que este conhecimento não pode ser alcançado somente pelo raciocínio lógico, entre um discípulo, né, quase sempre querido, e o teaching guru. Então, aqui o Atma é compreendido facilmente, meu querido discípulo, quando ensinado por outro
outro princípio, né, superior. Então, isso aqui é um outro ponto. Se o ego estiver muito envolvido, ele está sendo ensinado pelo complexo corpo-mente daquele suposto professor, né? Então, a importância de nós, Vedanta, Betânia, isso vai para você também que começou a compartilhar o Gita, né? A importância da gente compreender realmente esses ensinamentos é tal que quando nós o compartilhamos, a gente o compartilha, né, de modo mais claro e íntegro possível, né, em sua essência. Então, quando a gente faz isso, está sendo ensinado pela fonte, é o conhecimento. Por isso que o guru do Vedanta, ele diz, este não é o meu ensinamento. Os rishis diziam, este não é o meu ensinamento, ele vem do guru supremo, né? Então, ele precisa ser ensinado por este guru supremo somente na medida em que nós assimilamos, né, integralmente, temos uma clareza muito grande a respeito deste corpo de ensinamento. Aí é mais ou menos aquela questão que eu estava dando como exemplo, quando eu fui em Colorado, muitos anos atrás, eu não tinha ainda tanto conhecimento das escrituras, né? Tinha menos, né? Então, quanto mais você tem, mais os ensinamentos são íntegros, são incorruptidos, como é que se diz, Marcelo? Não corrompidos, não disturbados, não distorcidos, né? Não interpretados por minhas biases, como é que se diz? Viés, né? Etc, etc. Então, eu estou dizendo, quando este ensinamento, querido, é ensinado por um poder supremo, você obteve esse conhecimento. Por que você obteve? Porque você está realmente comprometido de ir até o fim deste processo. Isso é um outro ponto. Muita gente não está comprometido aí até o final, eles se satisfazem, né? Tem uma história muito bacana que fala sobre um rei que queria eleger o seu ministro, né, da sabedoria para guiar. Ele não tinha filhos, tinham morrido nas batalhas, etc. Ele falou: eu preciso de uma pessoa sábia porque a minha idade está avançada. Aí ele estruturou um programa no qual ele abriu para todo o império dele, as pessoas, qualquer pessoa estava convidada a ir lá e fazer parte daquele programa, ia passando por estágio, nível um, número 2, até chegar no sétimo estágio, né? Então, o que que aconteceu? As pessoas que foram selecionadas passaram pelo estágio número um e ele ia perguntando, né, o ministro mais próximo, o sábio da corte, né? E aí, como é que tá? Eram 300. E agora? Olha, meu lord, você sabe que 150 ficaram no estágio um e não quiseram passar para o estágio 2. Eles falaram que tá bom assim, eles conseguiram boas posições no império, eles estão lá. Aí foi número 2, número 3, número 4. E quanto mais subia, menos pessoas estavam presentes, porque elas iam dizer, não, já deu, basta, estou bem, estou curtindo, né? Já sou mais sábio do que a maioria, já tenho privilégios acima da maioria. Então, o que que aconteceu? Ele foi. Aí, quando chegou no prazo, aquele prazo de 3 ou 6 meses, e aí, quem que conhece essa história? Quando chegou naquele prazo, que eu não lembro os detalhes, 3 ou 6 meses, o rei perguntou: e aí? E aí, e agora? Eu estou pronto, chegou a data, eu quero ir lá conhecer aqueles que chegaram, neste Chambal, neste, como é que se diz? Nível. Mas não é nível, não, tem um outro nome. É como se no castelo tivesse o lugar mais elevado, porque esse era um rei sábio. Ele meditava e estudava as escrituras lá em cima. Então, ele fala assim: eu estou pronto para encontrar os. Sótão. Hã? No sótão. Não, não, não. Não? Patamar. Torres? Não, é um outro Chambal. Quem é que pode me dizer, Silvio, você lembra o Chambal? Como seria em português? Não. Ok. Mas quando chegou lá em cima, aí o ministro dele, né, o sábio da corte, muito envergonhado, falou assim: meu lord,
Você me desculpe, mas eu tenho uma notícia meia decepcionante. Ninguém chegou. Todo mundo parou. Foi parando, parando, parando. Ninguém concluiu o programa. Ninguém está interessado, entendeu? Aí ele falou: ninguém, mas não existe ninguém lá em cima. Ninguém, ninguém. Você não encontra ninguém que chegou lá em cima. Ele falou: meu Lord, tem só uma pessoa que, na verdade, vive lá em cima, né? Você nunca notou essa pessoa porque é a pessoa mais discreta, né? Ele é o filho de um empregado da corte e ele é uma pessoa naturalmente sábia. Ele é tão transparente que ele cuida daquele último andar do castelo, entendeu? E você nunca percebeu a sua presença, de tão transparente e cuidadoso que ele é, né? Mas ele é um empregado, ele simplesmente é um faxineiro. A mãe dele morreu e ele assumiu a posição da mãe, e ele é muito jovem, né? Aí ele falou: traga este faxineiro, né? Eu encontrei o meu próximo rei, tá? Por quê? Porque esse menino tinha a pureza e a capacidade de viver naquele nível, né? Naquela dimensão superior, com toda a humildade, sem nenhuma vaidade, né? Ele dedicou sua vida para viver naquele nível de frequência, né? Servindo ao rei, que é um representante, né, de Deus, né, naquele contexto. Ele falou: eu encontrei o meu substituto, como é que se diz? Aquele que me, esqueci o nome. Sucessor. Sucessor, meu sucessor. O Chambo é CHMBLE, É, aqui está como Câmara. Câmara, é a Câmara, obrigado. É a Câmara mais elevada no castelo. É onde o rei fazia seus estudos e as suas meditações, contemplações. Ele queria que as pessoas mais qualificadas encontrassem ele lá, e no final não tinha ninguém, mas tinha ali o cleaning boy, a história de falar sobre o cleaning boy, aquele rapazinho, o menininho que fazia a limpeza, né? Ele falou: este é o meu sucessor. História muito linda. Todo mundo foi se satisfazendo com esses outros níveis de samsara. Punya, as pessoas querem punya, as pessoas não querem realmente a libertação e moksha, querem punya, né? Esse nível superior. Oh, punya, agora estou fazendo isso, aquilo, punya, mais punya, mais punya. E as pessoas vão parando, elas querem o que elas querem, entendeu? Independentemente do nível daquilo que elas querem, né? Pode ser coisas bem, né, mundanas, pode ser coisas mais psicológicas, emocionais, né, como o apoio emocional de uma pessoa querida, né, de um parceiro, de uma parceira. As pessoas vão querendo coisas, vão obtendo as coisas e vão dizendo: legal, basta, chega, né, vou ficar por aqui. Tudo isso passou na minha cabeça. 2 vezes no meu processo eu quis abandonar a busca, mas a busca, ela se apodera de você, que você tenta abandoná-la, mas ela permanece viva dentro de você, entendeu? E ela vem à superfície e te move novamente, de um guru do beijo para um guru do abraço, por um guru, né, disso, um guru daquilo, até que você chega realmente, né, nas escrituras originais. Não é assim, Marcelo? Professor, queria assim relatar o quanto esse ontem e hoje esses dois capítulos assim, né? Principalmente essa fala assim, né? é, que tudo, né? Que o mundo é Deus manifesto, né? Que tudo pertence a Deus, né? É realmente emocionante, assim, né? Ouvir todas essas coisas, assim, sabe? Para mim, ontem e hoje, assim, tô bem sensível nesse sentido de, uau, como é emocionante essas palavras, né? Do Sim. Gita, assim, e quando ele fala que Deus aparentemente se torna o universo, né? O próprio Deus se manifesta como o mundo, mas o Deus aparentemente se torna, porque ele é o imutável, né? Então,
esse lugar de olhar tudo como Deus, né? Não chama mundo isso, chama Deus manifesta, né? É o E divino, acho né? muito lindo isso. É isso aí. Não é seco, né? Como Não, essa é, dizem, não é intelectual, aqui tô exatamente. toda emocional aqui nesse sentido, não mas dessa sensibilidade, dessa pureza, né? Quando você me fala da pureza desse menino, né? Me toca a minha pureza, né? Em algum nível que está encoberta ainda por vássanas, mas me toca essa pureza que existe, né? Isso, sem dúvida. Então, Sim. é É bonito. tudo, é tudo muito bonito e isso é legal porque dá uma boa indicação de que a compreensão do valor deste sentimento devocional, né, essa sensibilidade pelo milagre da vida, como eu costumo dizer, é um elemento fundamental, porque senão a pessoa permanece mais a nível acadêmico, intelectual, tá? Mas se ela não passa pela purificação do centro emocional da pessoa, entendeu? Ela não se resolve bem no Senhor, porque ela vê que tudo é a manifestação de Deus, aí o risco é maior a respeito da vaidade e da arrogância do ego, né? Essa devoção é por aí mesmo, uma sensibilidade, uma apreciação, não uma devoção, uma gratidão profunda, né, por tudo isso, né? É fundamental, é essencial esse sentimento, é um sentimento sublime, né? Como a gente diz do Vedanta, no Vedanta a gente diz o ser humano é movido por desejos, os desejos são todos eles quase que invariavelmente fundados nos meus desejos por haver, manter e evitar. Eu quero o que eu quero evitar o que eu não quero, e eu quero manter aquilo que eu gosto. Eu quero manter a distância daquilo que eu não gosto. Então, é tudo movido por vássanas, por desejos e aversões, né? Agora, você ser movido por um sentimento superior, sublime, que é de gratidão, agradecimento, devoção, reverência, né? Por Deus manifesto como universo, né? É um estágio importantíssimo, né? E que mesmo depois de você entrar no Yana Yoga do Vedanta e compreender, pelo menos intelectualmente, né? Que você em sua real natureza é o Deus Supremo, ainda assim, este relacionamento com o Deus cósmico, né, manifesto através da divindade dentro do âmbito da manifestação da matéria, né, isso não deve desaparecer e não desaparece, né? Uma pessoa que tem o ensinamento completo, ele mantém este sentimento de gratidão e apreciação, né? E tem uma pessoa que queria me contatar para discutir a diferença entre apreciação e devoção. Naturalmente, são pessoas, né? Muitas das pessoas não sabem o que é a devoção e não gostam do conceito da devoção. E aí o intelecto pode dizer uma coisa é apreciação, a outra coisa é a devoção, né? Tudo bem, você aprecia isso, aprecia aquilo. Para você ser devoto, você precisa realmente apreciar alguma coisa sem a qual você nem existe, né? Aquilo que te sustenta, aquilo que te cria, aquilo que te, né, faz tudo por nós. Então, é uma apreciação, além de uma apreciação, é realmente de tirar o chapéu. Então, é um nível de apreciação que é dito ser uma reverência, né? Uma gratidão profunda, uma devoção ao tal ponto de que eu quero dar alguma coisa em retorno. O que que eu quero dar? Eu quero dedicar as minhas ações, não reclamando de tudo, entendeu? Mas com um espírito de doação, né? Eu quero, né? Eu quero apresentar, né, as minhas ações para adicionar valor a Ishvara como campo dármico, né, protegendo o Dharma, observando o Dharma e oferecendo realmente com amor, né? Então, é fundamental tudo isso, né? Eu fico feliz que vocês estejam compreendendo, né, a importância da devoção, né? Então, Krishna tem esse discípulo maravilhoso. Arjuna está inspirando Krishna, Krishna está inspirando Arjuna. Aí você entra num ciclo retroalimentado, vicioso, no qual o discípulo, né, inspira o aluno inspira o discípulo, e assim vai. E ambos se divertem neste processo.
E o guru está sempre um pouco de olho, né? Preocupado com o ego do discípulo, né? Isso é um fato, né? O que é que você quer dizer com palavras supremas? São palavras a respeito da natureza do Brahman supremo, né? As palavras são chamadas supremas somente quando elas se referem da natureza deste Senhor Supremo. Qual é o motivo de Krishna querer falar mais, né? Por que Krishna se apaixonou por Arjuna? Será que é isso? Não, a Krishna simplesmente, né? Uau, que raro fenômeno, né? Encontrar um discípulo realmente qualificado, humilde, né? Naturalmente, genuinamente, né? Humilde, né? E querendo, né? Ele, em algumas passagens, diz: por favor, eu estou confuso, eu preciso que você me ensine, né? Teach me, me ensine, né? Então é difícil você encontrar isso entre o guru e o discípulo. E às vezes tem algumas pessoas que veem, né? O valor desses ensinamentos, mas eles jamais atribuem para o guru. Isso é muito comum no Ocidente, né? Eles dizem assim: o guru, não, isso meu relacionamento é direto com Krishna ou com Ishvara, né? O guru não, o guru é simplesmente um amigo, como se diz. O guru se apresenta como amigo, Krishna se apresenta no Gita como amigo do Arjuna por um motivo muito simples. Se o guru se apresenta realmente como algo mais elevado do que o aluno, aquilo já é uma barreira por si. Já cria uma provocação no ego do discípulo, entendeu? Então, o discípulo, o professor sempre precisa do Vedanta se apresentar mais ou menos como um amigo. Mas isso, quase que invariavelmente, no Ocidente é misinterpretado, né? É interpretado incorretamente, e as pessoas começam a entrar em contato com o professor literalmente como se fosse um colega, como qualquer outro, entendeu? Sem compreender o papel real do guru, do Vedanta, que não é realmente uma pessoa, mas é uma instituição, né? Então é muito comum às vezes dizer assim: ah, não, porque sim, eu tenho uma paixão, tenho um amor pelo Gita, por Krishna, pelos ensinamentos. Mas o guru é um amigo. Do ponto de vista do guru, o guru se apresenta como um amigo, mas um discípulo, a atitude realmente apropriada do aluno é ver o guru, entendeu? Como, como algo, né, que vem junto com as escrituras reveladas. As escrituras supremas apresentam um expositor das mesmas, inspirado pelo Senhor, e o guru não é realmente um amigo, um colega, entendeu? Não, o guru não é um colega. As pessoas fazem confusão e eu tenho me afastado de pessoas que me abordam com essa sensação de que eu sou um coleguinha como qualquer outro, né? Sempre disposto a trocar figurinhas, trocar opinião, né? Não, isso aqui é uma instituição, os ensinamentos, eu sou inspirado pelo Lorde para expor esses ensinamentos e eu não discuto a nível pessoal com ninguém, eu não tenho realmente relacionamentos pessoais, né? Então, ele não é realmente apaixonado, ele simplesmente ele está, né, finalmente um discípulo receptivo, maduro, né? A ideia é que Krishna não obterá nenhum benefício com isso, porque Krishna não requer nenhum benefício, ele já obteve tudo que podia ser obtido. Sim, isso é verdade, né? Eu não tenho nada a realizar neste universo, como dizem outras passagens do Gita. Eu realizei aquilo que, uma vez realizado, realiza tudo o que eu precisava, né? Mas ainda assim eu vou te ensinar porque eu sou um amor incondicional. Então tem um pouco de romantismo exagerado em tudo isso, porque o guru encarnado, ainda assim, ele é uma entidade, entendeu? Suscetível ao seu aspecto humano, né? E ele, por um lado, ele conhece, ele sabe que a sua real natureza é a natureza divina, ele sintoniza com esse conhecimento supremo, esse conhecimento divino, mas o seu aspecto humano desfruta de um prazer humano enorme, né? Ao servir o Senhor como uma antena, como um catalisador, como um canal. Não existe nada mais prazeroso do que isso, entendeu? Então, não é que Krishna não tenha nada. Não, Krishna está amando, Krishna ama, senão ele não teria vindo como um avatar, assim por dizer, entendeu? Você vai lá embaixo. Não, eu vou lá embaixo porque não existe nada melhor do que, né, cantar, né,
fazer os meus chantings a respeito do Senhor. Qual é o maior chante, o melhor chante, o nome do Senhor? As escrituras, as palavras do Senhor, repetir as palavras do Senhor, explicar as palavras. Não existe nada mais prazeroso, e o guru sabe disso, e o guru curte isso, né? Naturalmente, existem gurus que não querem somente este prazer, essa satisfação, existem gurus do Vedanta que estão mais interessados também no dinheiro e entre outros favores, né? Mas, fundamentalmente, um guru honesto, ele tem, sim, um prazer que ele desfruta. Portanto, a ideia de que o guru não tem nada a ganhar com isso, porque ele é um símbolo de amor incondicional, eu encontro um pouco exagerado. Mas é um conceito válido, porque realmente o guru ele já não tem mais o investimento tal qual os sansaris têm. Por quê? Muito embora seja um prazer monstruoso compartilhar esses ensinamentos, eu sei que amanhã o Lorde, de repente, acaba com todos os alunos, e aí de volta o guru está ali somente com as suas galinhas. As galinhas não querem saber de satsang, eu tentei já diversas vezes, tá? Então, a gente fica por aqui, a gente volta em 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação ela é necessária, apropriada para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.